Pessoal, eu quero começar aqui com vocês um atalho que vocês vão usar durante o processo de desenho com muita frequência, certo? Que é, vocês viram no AutoCAD que a gente tinha como deixar as linhas mais grossas e as linhas mais finas clicando no ícone. No Revit também tem o mesmo ícone, que já vem habilitado. Vocês estão com essa linha aqui assim bem grossa. Então, né? Muito obrigado pela resposta. Então, essa linha é porque já deixei, ó, dá um zoom aqui perto da parede, vocês estão vendo que ele já tem a hierarquia já feita automaticamente. Esse tipo de padrão é o mesmo que tem no AutoCAD. Vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão vir aqui em cima, e aqui eu tenho esse ícone aqui, ó, certo? Esse ícone é para você ativar Thin Line, as linhas finas, ou desativá-las. É somente clicar nela, que desativa, e clicar nela, que ativa. Já é um padrão automático do Revit. Ativar e desativar. Particularmente, eu não fico perdendo tempo aqui e uso o atalho. Se você quiser, ó, quando você repousa o mouse, ele diz que o atalho está aí, ó, TL, Thin Line. E o Revit, bem como o AutoCAD também, quando você repousa o mouse sobre determinado comando, determinado ícone, ele dá um pequeno preview, um pequeno help, mostrando o que acontece. No AutoCAD a gente tinha interação com a caixa de comandos. Ele ia falando, faça isso, faça aquilo. O Revit, ele tanto dá um pequeno help, que é o que acontece aqui, como também, quando você clica no comando, às vezes aparece aqui embaixo o que você tem que fazer. Então, a primeira situação hoje é o TL, que é o Thin Line, para você deixar grosso ou deixar fino. Deixar grosso ou deixar fino. Pronto, somente isso. Diminua o zoom para aparecer todas essas informações que estão aí na tela. Diminua o zoom para aparecer essas informações. Pessoal, outra informação muito importante que a gente vai ver aqui, identicamente ao AutoCAD, que é o quê? Que são as formas de seleção. Como o Autodesk, tanto é detentora do AutoCAD como também do Revit, muita coisa vai ser semelhante. E praticamente eu não vou repetir muito, porque vocês já vão estar com domínio, que é a seleção no Revit. A seleção no Revit, igual aos moldes do AutoCAD, tem por crossing, tem por window, tem por pick, tem usando Ctrl, tem usando Shift, e adicional é esse aqui, ó, opção SA. SA. Essa aqui a gente vai usar muitas vezes em determinados momentos. Eu vou aproveitar com vocês, além do SA, vou mostrar dois atalhos que eu uso muito posteriormente, que é o HH e HR. Então eu vou trabalhar aqui com vocês essas pontuações, esses elementos, nesse momento aqui, certo? Então vamos lá. Todo mundo aí, por favor, no Revit. Deem um zoom aqui nessas regiões que tem esses quadrados coloridos. Dei um zoom aqui que tem nessas regiões desses quadrados coloridos. Vamos lá. Primeiramente, a seleção mais fácil, por pique. Se você der um clique, ele vai selecionar a entidade. Pronto. Essa é a primeira informação mais simples que eu tenho. Só quero reforçar, como eu disse na aula passada, que é importante que vocês venham aqui, nessa setinha, certo? Bem aqui nessa setinha, onde tem selecionar. Clica nele e verifica se essa opção está ativa a selecionar elementos por face. Só quero deixar isso reforçado. Então, só relembrando que aqui, ó, selecionar elementos por face é importante que esteja ativo para agilizar isso aqui, ó. Cada um que eu seleciono, ele vai selecionando. Mas aí vem, professor, quando eu clico no outro, o anterior desseleciona. E aí vem as opções que a gente tem aqui no nosso material de aula hoje, já fez por pique. Tem as opções do Ctrl e do Shift. O que é que o Ctrl e o Shift faz? Eles, respectivamente, incrementa e evita. Por exemplo, se eu seleciono um deles e seguro a tecla Ctrl, veja que o meu mouse aparece um símbolo de mais. Quando eu seguro a tecla Ctrl, ó, aparece um símbolo de mais.
Obviamente é o quê? Se eu segurar a tecla Ctrl, cada clique ele vai adicionando elementos. Bom, é só isso aqui. Professor, e se eu quiser desativar, você segura a tecla Shift, que ele aparece um símbolo de menos. Então, cada clique ele vai desselecionar o que você selecionou. O AutoCAD funcionaria do mesmo jeito, certo? Mas aqui já fica a situação do pique, do Ctrl e do Shift. Só isso. Fora esses dois elementos, a gente tem aqui a opção do Cross e o Window. É igual o AutoCAD. Como é a seleção de Windows? É aquela que eu abro clicando, segurando e arrastando. Só vai selecionar o que tiver todo dentro da janela, do jeito que a gente viu na aula de AutoCAD. A seleção de Cross é ao contrário. Se eu simplesmente ticar no elemento, ele provoca uma seleção. E quando você soltar o mouse, vai ficar selecionado. Pronto. Ctrl e Shift. Windows e Cross. Não mudou nada. É igual ao AutoCAD. Agora, existe um elemento que a gente vai usar bastante. Certo? Bastante. Qual é? Eu quero que vocês deem o Zoom All. Zoom All, como você já sabe, é ZA. Pronto, basta fazer ZA. Então, todo mundo aí deu ZA, ficou desse jeito assim, não foi? Geralmente, o que acontece? O nosso desenho é interessante que ele fique dentro do espaço desses 4 elementos aqui, que são as vistas do meu Revit, que serão as fachadas futuramente. Certo? Serão as fachadas. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou dar um zoom aqui, só para vocês olharem. Isso aqui é um elemento que ele vai servir como a fachada. A gente vai trabalhar. Ele está assim, sem nada escrito nele, porque ele não está referenciado a nenhuma folha. Quando a gente for trabalhar a parte de impressão, que no Revit chama documentação, vamos gerar um documento, ele vai preencher isso aqui automaticamente. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Vocês podem achar vários templates aí na internet que vão ter isso aqui, às vezes, com outros desenhos até mais bonitos. Eu também tenho uns até mais bonitos. Mas esse aqui é o padrão da NBR 6492, a de desenho. Então, deixei o mesmo padrão. Mas vamos lá. Quando você dá ZA, tá, fica assim, grande. Fica, né? Então, o que acontece? Às vezes, para melhorar a minha percepção de desenho, eu oculto. Vocês aprenderam no AutoCAD a congelar. Seria ocultar aqui, temporariamente, essas bolinhas de visualização. Como é que eu faço isso? Pessoal, clique apenas em uma. Não é duplo clique, é um clique simples apenas em uma. Certo? Aí eu pergunto a vocês, como é que vocês selecionariam as 4? Você ia ficar, segurar Ctrl e apertar cada uma delas. Beleza, é uma opção, só que você ia perder tempo. Então, o que é que você faz? Clica em uma, somente em uma. E preste atenção ao atalho. Existe um atalho de seleção, que é o último que eu quero passar hoje. Vocês já viram por pique, que seleciona, por Ctrl, por Shift, falta aqui, por Shift, por seleção de Cross de Windows. E esse atalho aqui, SA, que ele seleciona elementos idênticos a eles. Ele seleciona elementos idênticos a ele. Então, o que é que eu faço? Estando no Revit, eu vou selecionar uma dessa aqui, um elemento de visualização dessa, e digito a tecla SA. Ele selecionou os 4. Você, professor, eu não estou vendo que selecionou os 4. Eu clico aqui, digito SA e não estou vendo que ele selecionou os 4. Mas acredite, ele vai estar azulzinho, porque o SA no Revit, ele vai selecionar elementos iguais. Depois que eu digito SA, aí eu vou para o meu próximo atalho que eu uso muito, que é o HH. Quando eu digito HH, ele ocultou temporariamente. Veja que apareceu uma borda azulada e aqui apareceu ocultar, isolar temporário. Existe a opção de ocultar permanentemente, ou seja, ele oculta e só vai aparecer se você obrigar ele a aparecer. E existe esse ocultar temporário. Geralmente eu trabalho com temporário porque eu quero só uma situação ali por enquanto, etc e tal. E além do mais, o temporário me dá essa situação dessa caixinha azul aqui. Eu sei que ele está lá.
Quando eu fechar o arquivo, se eu abrir de novo, ele vai aparecer de novo. Não, professor, mas eu quero aparecer agora. Então, você digita outro atalho, que é o HR. HR. Ele revela, desculpe, revela o que ocultou temporariamente. Então, os dois atalhos que eu acho importante também, além do SA, desculpem, é o HH e HR. Eu uso muito HH, HR. HH oculta temporariamente e HR revela o que estava oculto. Então, façam eles frequentemente, certo? Professor, tem outra forma de eu fazer além desse atalho? Tem com o mouse, mas eu acho que o atalho é mais rápido. Só para vocês saberem, se eu selecionar uma entidade dessa e clicar com o lado direito do mouse, ele também aparece a mesma situação aqui, ó, ocultar na vista. E aí você escolhe se o elemento ou a categoria. Quando eu faço SA, é para selecionar toda a categoria. E o HH oculta ele. Professor, eu posso fazer por aqui? Pode. Mas se você for querer voltar pelos atalhos, ele não volta. Você tem que fazer forçadamente de outro jeito, que aí eu vou deixar especialmente um vídeo do YouTube para vocês olharem. Mas eu uso muito HH e depois HR. HH, HR. HH, HR. Certo? Então, vale a pena vocês saberem esse atalho. Para eu trabalhar, geralmente só com o que está aqui, eu faço o quê? Eu seleciono uma entidade dessa, digito SA, que ele seleciona todas, e faço HH. Aí eu vou depois do ZA. Por quê? Fica só a parte do meu projeto que eu estou vendo no momento. Então, eu gosto de trabalhar assim porque eu ganho tempo. Certo? Eu vou ganhando tempo. Só para vocês verem, o SA, por exemplo, se eu selecionar uma entidade dessa, somente um elemento desse, e digitar SA, eita, não. Ah, foi não, é? Ele não pegou. Agora deixa eu ver aqui. Se eu pegar uma linha dessa, aqui é para fazer. SA, é porque tem que ser exatamente igual. Se for parecido, não. Tem que ser exatamente igual. Exatamente igual. Certo? Então, SA, ele vai servir muitas vezes nessa situação. Vamos lá? Vamos continuar. Vamos seguir o passeio. Pessoal, vamos lá. Aqui é uma coisa extremamente importante no Revit. Para que o desenho, no caso, perdão, a modelagem, seja feita de forma correta e adequada, certo? É o que nós chamamos no Revit de níveis. Os níveis do Revit são extremamente importantes. Extremamente importantes. Além do nível, tem um mantra que eu gosto muito de citar. Vocês terão que ter na mente de vocês. Qual é o mantra? O Revit movimenta a entidade que tiver selecionada. O Revit, o movimento edita, o Revit edita a entidade que tiver selecionada. O Revit edita a entidade que tiver selecionada. Esse mantra é muito importante. Por quê? Vamos lá. Está todo mundo aí na planta do pavimento térreo. Vocês já aprenderam que quando eu vou no meu navegador de projetos, cada clique vai chamar aquele desenho. Então, vamos fazer o seguinte. Cliquem aqui. Vocês vão aqui no seu navegador de projetos, certo? Navegador de projetos. E vamos ativar a vista norte. A elevação norte. Se você não está vendo, é porque aqui está menos. Basta você apertar no mais para expandir. E clica 2 vezes no norte. Obviamente, todo mundo vai estar com essa configuração. Está todo mundo com essa configuração aí? Você pode dar um zoom aqui, só para dar uma olhadinha, beleza. Já vai verificar, aqui tem as cotas, que eu coloquei aqui propositadamente. Você pode ver aqui que o TL, ele engrossa e ativa e desativa a hierarquia das linhas, ó, inclusive aqui, ó, né, ó, o TL, que vocês já viram. E agora vem o importante. Vocês estão vendo essas linhas tracejadas aqui? Essas linhas tracejadas são os níveis no Revit. São os níveis no Revit. O que são esses níveis no Revit? Eu vou puxar aqui um pouco para a direita e vou mudar a escala para vocês, quem estão mais distantes, verem o que eu estou falando. Para mudar a escala é só vir aqui, certo? E eu vou colocar o meu na escala de 1 para 100. As palavras ficaram maiores. Quem está distante consegue ver melhor, né? Quem está aí na última fileira consegue ler isso aqui? Consegue?
Obrigado pela resposta. Aí, garoto. Então, o que acontece? Isso aqui no Revit são os níveis. São os níveis. Geralmente, os templates já vêm com alguns níveis configurados. E se vocês olharem, os níveis que estão aqui escritos também estão aqui no meu navegador de projeto. Ó. Aqui está escrito base 00, aí está aqui, ó, base. Aqui está escrito pavimento térreo, que está com 0,15, aqui tem pavimento térreo. Aqui tem pavimento superior, aqui também tem pavimento superior. Então, o nível que tem aqui, ele vai geralmente ficar aqui. Não é sempre, depende de uma situação ou outra. Mas ele fica aqui. E o que é o nível? Pessoal, o nível é a distância que eu vou precisar adotar para os meus projetos. E ele corresponde ao meu pé esquerdo. E ele corresponde ao meu pé esquerdo. O que é o pé esquerdo? Quem sabe o que é o pé esquerdo? O pé esquerdo é a distância entre o piso acabado e a parte superior da próxima laje. Então, eu tenho aqui a distância seria desse piso acabado até a parte de cima dessa laje aqui. Isso é o pé esquerdo. Por que o Revit pensa pelo pé esquerdo? Porque toda a circulação vertical é feita com base no pé esquerdo. Vocês viram o cálculo de circulação vertical, cálculo de rampa, cálculo de escadas, tudo isso é feito com base no pé esquerdo. Então o Revit ele pensa com base no pé esquerdo. Por exemplo, o meu pavimento térreo está o quê? Está a 15 centímetros do 00. E o meu pavimento superior está a 3 metros do 00. Então eu pergunto, qual é o pé esquerdo desse ambiente aqui? Se eu tenho 15 centímetros daqui, 3 metros, então meu pé esquerdo é 2,85. Para eu tirar essa dúvida realmente, se eu clicar, todo mundo dá um clique simples no pavimento aqui, no eixo da linha do pavimento superior. Ele apareceu aqui, ó, algum canto apareceu aqui, ó, cota temporária. Lembram que eu falei que essa cota azul é a cota temporária? Então, os níveis no Revit é extremamente importante vocês terem esse nível configurado e definido. Para essa nossa disciplina e para o meu template, eu configurei os níveis desse jeito. Inclusive, quando eu clico no pavimento superior, ele aparece aqui, ó, é 2,85 desse nível para esse nível e também 2,85 desse nível para esse nível. Então, os níveis no Revit é extremamente importante vocês saberem quais são. Como é que eu sei ele? Basta abrir uma elevação, que você tem eles aqui anotado, e quando você clica neles, a cota temporária aparece, ó. Ah, essa aqui tem 2,85 daqui para cá e 1,20 m para cá. Entenderam essa primeira situação? Posso continuar? Vamos lá. Vamos supor que você está desenvolvendo o seu projeto e o nível, né, está lá. Aí você, eita, meu cliente não quer mais o meu pé esquerdo de 2,85 m. Ele agora quer o pé esquerdo de 2,15 m. Bem baixinho, mas ele quer. Então, o que é que eu faço? Vou ter que mudar meu projeto todo? Aí vou ter que mudar o corte? Não, você só vai mudar o nível. Como é que eu mudo o nível? Vamos lá. Vocês viram que quando todo mundo dá um clique aí em pavimento superior, todo mundo deu um clique em pavimento superior, apareceu que o pé esquerdo é quanto? Não é 2,85? Professor, o meu cliente... Não, por exemplo, o cliente quer que agora seja 2,50. Como é que eu faço? Seleciono a entidade, clico aqui na cota temporária. É um clique, não é duplo, é um clique simples. Ele ficou uma caixa editável. E você vai e digita 2,5 e dá Enter. O que é que aconteceu no de vocês? Ele não diminuiu a altura do pé esquerdo, mas veja que aqui ele aumentou para 3,20. O mais interessante é que quando você vem aqui, ó, o meu pavimento superior agora ficou na cota 2,65. O professor não era 2,5, mas ele está 2,65 do nível 0. Entre os níveis, pavimento térreo e pavimento superior, eu tenho a distância entre eles de 2,50. Ah, professor, agora eu queria que esse pavimento aqui do pé esquerdo, o rooftop, também ficasse com 2,5. Aí você vai, clica aqui e dá 2,5. Eita, e agora? O outro ficou 3,20. Por que isso aconteceu? Mantra. O Revit vai editar o elemento que estiver selecionado.
O Raft vai editar o elemento que estiver selecionado. Então, eu tenho que fazer o quê? Selecionar primeiro esse nível, aí coloco 2,5. Depois, eu tenho que selecionar o outro nível para poder colocar 2,5 aqui. Então, isso aí é uma máxima do Raft. É o que eu digo que é um mantra. O Raft vai mover o elemento que tiver selecionado. O Raft vai editar o elemento que tiver selecionado. Então, se você achou que mudou um, professor, estou mudando esse aqui está voltando. É porque você tem que ter cuidado com o que você está selecionando. Sempre tem que ter esse cuidado. Professor, eu posso mudar, em vez de ser essa cota temporária, eu posso mudar esse número daqui? Pode. Mesmo jeito, dá um clique para selecionar ele, um clique simples. Depois respira e dá outro clique. Aí, ó, optou para eu poder mudar. Se eu botar aqui, por exemplo, 3 metros, eu vou ver que entre os níveis, ó, 2,85. E vocês perceberam que a parede que está aqui selecionada também seguiu, mesmo eu mexendo na altura, ele também seguiu. Pronto. Então, esse elemento, no caso as paredes, seguiram isso porque teve outra propriedade muito importante, junto do Raft, junto dos níveis, que são os elementos conectados, que a gente vai ver agora. Então, os níveis são extremamente importantes. Para a gente formatar todo mundo igual, deixe a distância entre os dois níveis de 2,85. Então, vou selecionar aqui, botar 2,85. Aí eu seleciono o outro rooftop e coloco também 2,85. No final, vão ficar com essas dimensões. Ó. O pavimento térreo 0,15, superior 3, rooftop 5,85 e reservatório ou gabarito 7,5 metros. Professor, e se eu for ter subsolos? Os níveis serão negativos. Só isso. Professor, como é que eu faço para criar um nível? É só usar o atalho LL. Quando você usar o atalho LL, ele vai criar um nível aqui, vou criar aqui, para vocês verem. Ó. E ele ficou negativo, 6,20. Pronto. E aqui ó, eu posso também mover assim, ó, se eu quiser. Eu posso editar o número ou posso usar a minha cota temporária. Esses três sistemas podem alterar o nível, mas a premissa, o mantra segue. O Raft vai mover o elemento que estiver selecionado. O Raft vai mover o elemento que estiver selecionado. Particularmente, para a formação de vocês, pode ser muito difícil vocês terem que criar níveis. Mas é só fazer LL que ele cria um nível. Professor, se eu copiar, pode ser? Copiar vai ter outra situação que ele não vai criar aqui o elemento. Veja que quando eu criei pelo LL o nível 7, ele automaticamente cria aqui também, ó, nível 7. Se você copiar, ele não cria aqui, ele só faz copiar. Aí é outra situação, mais para frente a gente vai ver isso. Eu vou apagar o nível porque eu não quero esse nível 7, certo? Eu não quero esse nível 7. Eu vou querer só esses que estão aqui. Pessoal, vamos lá, vamos continuar. Posso? Posso? Posso, né? Pessoal, ó, vocês estão aqui na vista norte, certo? Aqui é a vista norte. E aqui também o pavimento térreo. Vamos fazer o seguinte. Cliquem aqui nessa casinha que tem aqui em cima, que é o 3D. Vocês já estão acostumados, a gente já falou lá passado, o 3D está aqui. Segurar o Shift, ele faz orbital. E aí vocês vão vendo, certo? Certo? Na casinha aqui. Só para vocês verem, não precisa vocês fazerem aí não, certo? Eu vou aqui, na fachada, na vista norte, eu vou aumentar esse nível aqui, certo? Vou deixar ele bem alto. Veja que o 3D já alterou também. É automático. Você mexeu nele, mexeu em todos os outros elementos. Isso é uma das propriedades do BIM. Você modela e é tudo linkado, digamos assim. Se eu vier aqui agora e mudar ele para 2 metros, vou botar 2 metros. Ó, ele já mudou também. É tudo automático. Mexeu num, mexeu no outro. Professor, eu poderia mexer meus níveis por aqui também? Poderia. Só que eu deixei os meus níveis aqui ocultos, porque eu acho melhor.
Então, vou voltar aqui para 2,85. Certo? Pronto. Então, eu deixei para vocês verificarem que tudo é linkado. Tudo está conectado um elemento ao outro. A modelagem está feita, certo? Vamos lá. Vamos voltar agora para o pavimento térreo. Todo mundo volta para o pavimento térreo. Todo mundo volta para o pavimento térreo. E eu vou querer que vocês agora apaguem tudo que está aqui. Certo? Para apagar, você pode selecionar tudinho assim, dar delete. Pode selecionar por cross, dar delete. Ou se você tiver com a paciência, você vai selecionando de um por um e vai apagando. Não precisa fazer isso, né? Seleciona tudo aqui assim e dá delete. Seleciona tudo assim de uma vez só e dá delete. Certo? Pontos extremamente importantes. Os níveis, que eu já falei para vocês, que eu tenho aqui, ó, a distância do pavimento térreo para o pavimento superior, a gente já viu que está com 2,85 m. E é o meu pé esquerdo. Certo? E é o pé esquerdo. E agora eu vou desenhar uma parede, mas eu vou trazer elementos muito importantes no que eu vou falar agora. Extremamente importantes. Eu vou começar a desenhar por onde? Eu vou começar a desenhar pelo pavimento térreo, certo? Lembrando que eu posso chamar o pavimento térreo como? Eu venho aqui no meu navegador de projeto e dou duplo clique na palavra pavimento térreo. Professor, ele já está aqui. Ótimo, mas se não tivesse, eu ia ter que chamar. Então, vou dar duplo clique aqui na palavra pavimento térreo. Lembrando que eu estou dentro de planta de piso. Dou duplo clique no pavimento térreo. Certo? Todo mundo aí está dentro do pavimento térreo? Só para garantir, aperta aí HR. E depois ZA de novo. Para você conferir que realmente você vai estar com suas vistas ativas. Por que eu quero configurar isso aqui logo no começo? Só para eu poder desenhar entre elas. Não é legal você desenhar fora dessa caixa imaginária. É problema? Não, não é problema. Você pode resolver depois. Mas evite um problema logo no começo para não ter que resolver depois. Então, eu botei HR para chamar de novo. Para eu ver que eu estou com as 4 vistas ativas e eu vou ter que desenhar dentro dessa caixa imaginária. Eu vou desenhar mais ou menos aqui no meio. Certo? Seja grande ou seja pequeno, a gente vai começar a desenhar aqui. Ok? Vamos lá. Outra observação. Professor, a gente vai começar a desenhar o quê? Vamos começar a desenhar o projeto que vocês fizeram em Desiane. Pode ser que no primeiro momento vocês não estejam nem com ele aí com vocês, mas eu acho que vocês têm ele em AutoCAD. E aqui tem as dimensões básicas, 3,40, 3,15, 2,80. Não dá para vocês verem, mas eu vou dar um zoom depois, certo? Para eu desenhar. E aí vem formas de se trabalhar diferente no Revit. Cada pessoa tem um método de trabalho, certo? Um é mais certo, o outro é mais rápido. Não, é método de adaptação para cada um de vocês aí. O que é que eu vou começar a desenhar agora no Revit? Eu vou começar a desenhar só as paredes. Eu vou fazer sem me preocupar excessivamente com medidas do momento. Eu vou só desenhar como se eu estivesse fazendo o contorno da casa. Eu vou desenhar como se estivesse fazendo o contorno da casa. Então, eu vou fazer só isso aqui no Revit. Só isso aqui. E depois eu vou para as divisões internas. Sem me preocupar excessivamente com as medidas. Mas é excessivamente que eu digo o seguinte. Por exemplo, aqui tem 3,40 e aqui tem 3,15. Quer dizer, eu vou ter aí conta de bar. Eu vou ter uma dimensão o quê? 3,3, 6, mais ou menos 6,5, 6 e pouco. Então, eu não vou fazer um negócio com 12 metros. Vou fazer ali perto de 6,5, 7 metros, 8. Um aproximado. Quando eu for desenhar, vocês vão entender. Então, eu vou começar a desenhar sem uma preocupação excessiva. Professor, eu já posso começar botando a medida bem precisa? Pode também. Pode também. Mas a gente vai começar sem uma preocupação excessiva. Primeira informação. Segunda informação. Você já conhece navegador de projeto e a barra de propriedades. Agora a brincadeira vai começar a ficar séria. Vamos começar. Primeiro elemento arquitetônico que eu vou desenhar. Paredes. Todo mundo dá um clique em paredes. Todo mundo clicou em parede? Todo mundo clicou em parede? Considero que sim. Pessoal, aqui em propriedades, vamos dar um clique nessa caixa de expansão aqui.
Dentro desse template que vocês estão trabalhando, já tem algumas configuradas, que eu configurei para o meu template. Não tem todas. Por quê? Porque se eu começar a fazer várias paredes, fica um template muito pesado e às vezes eu não uso todos. Então a gente vai começar com o mais simples. Vejam que eu já deixei configurado aqui uma parede de granito, uma peça de granito de 3 centímetros de espessura, um mármore de 3 centímetros, o tijolo cru, 9 centímetros, e também eu fiz 3 tipos de paredes. Fiz mais. Eu fiz parede básica, parede detalhada, modelo, parede genérica. Eu já criei uma parede com chapim, fiz uma parede para fundação de 30 centímetros, fiz uma de concreto de 30 centímetros também, e essa aqui é uma parede na oficina criativa, certo? Que eu deixei temporariamente. Mas vejam que, principalmente, nós vamos trabalhar com essas de 15 centímetros. Essa ou básica, ou modelo, ou genérica. O que é que difere elas? O que é que difere elas? A genérica é a mais simples de toda. É a mais simples de toda. Tem uma aula que eu dou só sobre paredes, mas eu vou fazer um processo que a gente chama de aula invertida. Vocês vão assistir um vídeo meu no YouTube, que eu vou colocar para vocês verem, assistirem, para vocês entenderem melhor. Que aí, quando eu for começar a trabalhar com vocês parede básica e parede detalhada, vocês já vão saber mais rápido. Então, para a gente começar o desenho, eu vou começar com a mais simples de toda, que é a genérica. Professor, se eu quiser mudar essa genérica depois, não tem problema, porque se a gente trabalhar com 15 centímetros, não tem problema. Professor, mas se minha parede não for 15, for 30, aí a gente vai fazer uns ajustes, como a gente vai fazer um pouco mais à frente. Mas vamos começar todos com parede genérica. Eu quero todos com parede genérica. Professor, eu posso botar a parede básica? Pode também. Mas, no momento aqui, vamos fazer a genérica. Porque não é uma coisa muito definitiva, certo? Depois a gente vai alterar para essas duas aqui. Eu vou querer que vocês comecem com a genérica. Todo mundo ativa a parede genérica. Ativou a parede genérica? Ativaram? Não vou nem começar a desenhar ainda, eu tenho que configurar para desenhar. Depois que eu chamei a parede genérica, vejam, o mais importante aqui é por onde eu vou começar a desenhar. Eu vou começar pela linha central, pode ser pela face externa da parede, pela face interna. Isso aqui não vou alterar, vou deixar a linha central. Por enquanto, vou deixar a linha central. E aqui é importante. A restrição da base e a restrição superior. Restrição da base, restrição superior. Isso aí é onde a minha parede começa e onde ela termina. Onde ela começa, onde ela termina. Eu quero que ela comece no pavimento térreo, certo? Todo mundo começa aí para ela começar no pavimento térreo. E eu quero que ela termine aonde? Superior. Aí dá um clique aqui, ó. Eu quero que ela termine no pavimento superior. Isso significa dizer o quê? Que minha parede vai estar conectada entre os níveis. Se eu subir ou descer o nível, a parede sobe e desce junto. Por isso é importante os níveis no Revit e as paredes, dependendo da situação, estarem conectadas. Muitas vezes, quando você abre o Revit pela primeira vez, a parede vai estar aqui como não conectada. Quando eu boto não conectada, aí eu digo qual é a altura que eu quero. Eu quero que minha parede tenha 1,20 m de altura. Então, o que acontece? Toda a parede que eu fizer vai sair do térreo e vai ter apenas 1,20 m. Aí você desenha tudinho. Quando vai para o 3D, eita, ficou tudo lá embaixo. Por quê? Porque você trabalhou com ela não conectada entre os níveis. Então, aqui é importante sair do pavimento térreo e a gente vai ela conectada até o pavimento superior. Professor, se for uma parede com o pé direito que vai até lá o rooftop, então você vai botar aqui a rooftop, vai até lá em cima. Não. Então, é importante você saber os seus níveis e deixá-la conectada do térreo ao superior. Lá na frente, nós vamos mudar isso aí, em função de particularidades. Por exemplo, meia parede numa cozinha. Aí eu preciso que ela esteja não conectada e dizer. Porque não precisa eu criar um nível só para isso. Então, eu vou trabalhar. Deslocamento da base e deslocamento superior, nós não vamos trabalhar com ela agora. Mas também são informações muito importantes. Deslocamento da base e superior. Eu quero primeiro que vocês tenham em mente os níveis e que ela vai sair do térreo
até o pavimento superior. Tudo ok aí? Posso continuar? Então, quando eu venho arquitetura e clico em parede, todo mundo fez arquitetura e clicou parede? Aqui, ó, apareceu essa caixa aqui de desenho, que é para eu desenhar ela. No caso, vou modelar. Eu começo com a opção de linha e também deixo ativo a opção de cadeia. Por quê? Cadeia para ir fazendo. A cada clique ele vai desenhando. Certo? Pode não ter aparecido, por quê? Porque quando você apertou em arquitetura de novo e clica em parede de novo, ela não aparece. Aí você tem que apertar aqui novamente em modificar para aparecer. Está todo mundo aqui com a linha selecionada? Pessoal, o que é que vocês vão fazer? Dentro desse intervalo aqui, vocês vão fazer o seguinte, ó, sem se preocupar muito com a medida. Eu vou dar um clique, não é clica e segura não. É um clique. Vai mover mais ou menos até chegar aí uns 7 metros. Porque a gente viu que um é 3, outro é 3, e vai dar mais ou menos isso aí. Você dá um clique aqui. Professor, eu botei 7,5, botei 7,20, não tem problema. Vocês vão fazer mais ou menos esse desenho aqui, ó. De cada um vai estar de uma medida diferente. E dá um ESC para sair. Dá 2 ESC. Pronto. Vai ficar, eu quero que vocês façam só mais ou menos isso. Vejam que é muito parecido, obviamente não é igual, certo? Com o desenho que vocês fizeram aqui com o Desenhando. Veja que é parecido. Deixa eu colocar aqui, peraí, para ficar melhor. Vou desabilitar aqui a caixa, PP e Nenê, vocês já sabem, para vocês olharem só. Está parecido, está igual não, realmente está diferente. Mas eu desenhei só o contorno. Desenhe só o contorno. Se eu quiser, eu já posso ocultar temporariamente. Por quê? Ó, se eu der ZA, vai aparecer tudo. Aí eu seleciono uma vista dessa, só uma. Puf. Aí digito SA, que é para selecionar todas iguais, e vou HH. Porque quando eu usei ZA de novo, está só ele na minha tela. Está só ele na minha tela. Todo mundo fez mais ou menos isso aqui? Ó, se você for lá para o seu 3D, ó, já está o objeto aí rapidamente feito. Olha o tempo que eu ganhei em relação ao CAD. Professor, e agora essas paredes internas? Vamos fazer também sem se preocupar excessivamente com medidas, porque eu quero ensinar uma metodologia. Vamos lá. Como é o comando parede? Vamos aprender um outro atalho muito importante. Se eu clicar aqui, vou chamar minha barra de propriedades. Se eu clicar aqui, ele não ativa o comando paredes? Beleza. Uma situação é eu clicar aqui no ícone de paredes. O outro é o atalho dele. Já está aí, ó, WA. Certo? WA. Que é outro atalho dele. E outro que eu uso demais. 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 É o atalho, vou até colocar aqui. Eita. Vou até colocar aqui. WA vocês já sabem. O outro que eu uso muito é o atalho CS. Não é Ctrl Strike, não. CS. CS é criar similar. Criar similar. Ele vai criar a partir uma cópia idêntica do que eu estou fazendo. Não é copiar, é criar. Como é que eu faço? Então, ó, você clica na parede, só uma parede. Só uma parede. E aperta CS. Meu mouse mudou para a parte de modelagem. Quando eu faço isso CS, ele vai criar uma propriedade idêntica anterior. Aí eu vou fazer o que aqui, ó? Vou fazer essa parede que é mais ou menos, passa mais ou menos por aqui. Veja que não tem F8, nem nada não. Você tem que ter o cuidado mesmo, certo? Vou criar uma parede que é mais ou menos aqui. Aí a outra é bem mais ou menos, está bem diferente, mas é mais ou menos. A outra é mais ou menos aqui. Não deixem abertura de vão. É a parede completa. A abertura de vão a gente faz... Pronto. Ó. Pronto. Está aqui. Ó. Se eu olhar o que eu fiz na modelagem e o que eu fiz aqui, está um pouco parecido. Não está igual, mas está parecido.
Está igual, não. Está parecido. Mas esse é o primeiro intuito. Veja que eu já consegui mais ou menos fazer o que eu preciso de espaço. Todo mundo faça isso aí. Quando eu começo a desenhar no Revit, vou fazer aqui só para vocês verem, não precisa vocês fazerem não. Ó, vou fazer aqui uma parede no sentido horário, essa daqui, certo? E vou fazer outra aqui no sentido anti-horário. Pronto. No sentido horário, essa seta ficou toda do lado de fora. E no sentido horário, a seta ficou do lado de dentro. Professor, a mudança é só essa seta? É, mas essa seta no Revit significa dizer face externa. Então, nessa parede aqui, ó, a face externa está do lado externo. Esse aqui não, a face externa está do lado interno. Aí eu vou ter que clicar nela para mudar. Aí eu vou perder tempo clicando isso em todas as paredes? Não. Então, já começo a desenhar no sentido horário, para a minha face externa já ficar do lado externo. Como nós não estamos definindo material, não vai fazer diferença, mas lá na frente, vocês vão ficar melhor ainda, vai ficar. Todo mundo já fez isso aqui? Oi, tá, pegou, voltou o áudio. Ufa, ia ficar mudo. Pessoal, vamos agora ao que eu falei para vocês no começo, num dos momentos da aula de hoje, o mantra. O Revit vai mover o elemento selecionado. O Revit vai mover o elemento selecionado. Repita, o Revit vai mover o elemento selecionado. Vamos agora deixar essa planta do jeito que é minha casa, do jeito que é esse projeto. O Revit vai mover o elemento selecionado. Comecem, geralmente, eu começo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Não estou lendo mangá, que é da direita para a esquerda, né? Leitura normal, esquerda para a direita, de cima para baixo. Vamos começar. Salva o projeto, né? É importante. Primeiro, essa parede, a parede mais esquerda é essa, certo? Eu vou deixar ela bem quietinha. A mais esquerda e a mais superior, por enquanto, eu não mexo. Aí eu vou da esquerda para a direita. Qual é a próxima parede dessa aqui, vindo para minha, da esquerda para a direita? Não é essa daqui? Dá um clique nela. Quando você dá um clique nela, apareceu a cota temporária aqui embaixo, ou em cima. No meu projeto mesmo, de verdade aqui, ele tem quanto? 3,40. Então, o que acontece? Vamos supor que essa minha parede estivesse mais aqui, ó. Não, então eu vou deixar a medida. Então, eu clico na parede, vou dar um clique na cota temporária e vou colocar o valor, 3,40. Enter. Pronto. Então, esse ambiente já está com 3,40 metros. Aí agora eu vou para a próxima parede da direita. Eu vou selecionar nela. Professor, eu não posso mover logo aqui, não? Aí o que é que acontece? O Revit vai mover o elemento selecionado. Se eu for colocar aqui 3,15, aí a outra vai voltar para outra medida errada. Então, sempre eu faço o quê? Seleciono, edito, aí vou para outra. Seleciono, edito, vou para outra. Seleciono, edito, seleciono, edito. Por quê? O Revit vai mover o elemento selecionado. Então, começo da esquerda, deixo quieta, aí venho para a próxima parede. Pum. Seleciono e edito, 3,40. Beleza, agora vou para a próxima parede da direita. Está aqui. Cadê a cota temporária? Ah, está aqui embaixo, 3,15. Eu vou aqui, 3,15. Pronto. Já movi as duas dimensões verticais. Então, tudo que tinha da esquerda para a direita eu já fiz. Agora de cima para baixo. A mais de cima eu deixo quieta. Aí vou para a próxima, vou descendo. Achei essa. Quanto é essa? Aqui no meu projeto é 2,80. Então, vou dar um clique aqui, 2,80. Enter. Desço para chegar na próxima. Cheguei nela. Quando chegar nessa, aconteceu um problema. Não está aparecendo essa distância. De vocês deu isso? Todo mundo já ajeitou as duas verticais? E já ajeitou essa primeira horizontal? Quando você clica nessa, apareceu essa distância aqui? Não apareceu o ambiente todo, né? Aí você começa a se desesperar, ter que fazer conta. Não precisa, gente. Não precisa. Vai fazer o seguinte, ó, presta atenção. Vocês vão clicar nessa bolinha. Clica, segura e arrasta para onde você quer que ela vá, que é a medida dessa parede aqui, ó. A parte interna, ó, ela vai ficar azuladazinha. Quando você soltar,
ela ficou a cota que você precisava. Aí agora é só editar. Por quê? O Revit vai mover o elemento selecionado. Aí eu dou um clique na cota temporária, digito 4, Enter. Já foi. Aí depois vou para a parede mais, vou descendo, achei essa daqui. Quando você clica nela, ó, já apareceu a cota temporária que você precisa, que é de 3 metros. Clica nela uma vez, 3, Enter. Pronto. Falta só essa aqui, que é 1,80 m. Desse aqui. Aí dá um clique nela. Opa, já deu aqui. Dá um clique aqui, 1,80 m. Pronto. Aqui já está. Professor, está faltando essa parede aqui, ó. O senhor esqueceu. Ih, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, ó. Clica nessa parede. Pega essa bolinha. Clica, segura e arrasta até colar lá. Quando colou, pronto. Já está feito. Inclusive, ele já cria, ó. Você não precisa ficar dando trim, ó. Não precisa dar trim. Por quê? Já está pronto. Salvem. Então, quer dizer que em 2 aulas de Revit, eu já tenho toda a estrutura de paredes do meu projeto já concluídas. Já está feita a modelagem desse meu projeto. O que é que eu vou fazer pós-férias? Vou colocar portas, janelas, pisos, tarará. Mas veja que rapidamente eu já tenho a proposta arquitetônica do meu levantamento já está feito. O que eu ganhei de tempo não tem discussão.